Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Irmãos, vamos dar continuidade ao assunto da lição. Nós continuamos na lição 20. Nós vamos ver a parte 2. Algumas lições são mais longas aqui do nosso material, e aí o tempo ele acaba se tornando mais de uma hora e meia, e aí fica bem grande o vídeo. Essa é uma aula gravada para realmente seguir a nossa sequência, tendo em vista que a gente perdeu a gravação que foi feita na igreja, o áudio. Certo? Nós falamos no primeiro vídeo, nós falamos da questão do casamento, e agora nós vamos falar da criação de filhos ou vida familiar. Né? E tudo isso tem a ver com a lei de Deus. A primeira aula foi relacionada ao mandamento não adulterarás, primeira aula dessa aula 19, né? Que aqui é a segunda parte. E nós vamos ver a questão da vida familiar ligada ao mandamento honra teu pai e tua mãe, certo? Então nós vamos continuar aqui a nossa atividade. Ok, vamos orar para dar início aqui à nossa lição. Oremos ao nosso Deus. Senhor, eis-nos aqui, ó Pai, mais uma vez e pedimos a tua graça, a tua bênção e que o Senhor se agrade em abençoar esse momento em que vamos caminhar juntos aqui nessa reunião de doutrina, nesse discipulado. O Senhor sabe, ó Pai, o que é necessário para cada um de nós e precisamos aprender mais desses assuntos e santifica-nos na tua palavra. Abençoa as famílias. Toma conta, ó Pai, de cada um, dos pais, dos filhos, instrui, encaminha, ó Deus, especialmente aqueles que estão chegando à tua casa, que necessitam observar os teus preceitos e de modo mais atento. Mas também aqueles que já tenham caminhado, ó Pai, alguns que não tiveram oportunidade de aprender esses princípios, que o Senhor opere com graça, transforme a mente, os corações, e naquilo que for possível ser feito, ó Pai, ser mudado, que o Senhor nos ajude a fazer assim. Perdoa os pecados, nos abençoa. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, então vamos seguir aqui nosso material, ok? Vamos seguir. Então, ele conectou a questão da santidade do casamento, a vida familiar, o mandamento não adulterarás que protege o casamento, e que é a sociedade primária, de onde Deus nos coloca, é a família, desde o princípio da criação foi assim. Todos os outros elementos da sociedade são derivações dessa sociedade básica, que é a família. Tudo na sociedade ao redor surge da família e para suprir a necessidade da família. Né? Então, educação, quando é necessário, que vamos ver aqui, né? Educação, escolas, é para educar os filhos da família, hospitais, para cuidar da saúde da família, né? E tudo mais que você vê aí fora, né? A igreja para ser meio de graça, instrumento para cuidar da vida espiritual da família. Então a família ela é de onde realmente a sociedade se estrutura e nós somos cristãos, nós somos bíblicos, nós valorizamos a família. Deus estabeleceu o casamento, como vimos na primeira parte dessa aula, e com isso a família também. Então essas ideologias, a política, esses governos que são contra a família, que não gostam, né? Na verdade, esse é um posicionamento anticristão, né? Antibíblico, atacam a igreja, pessoas cristãs, pessoas conservadoras, né? Então, esse ataque ele está aí e nós vamos continuar, porque é a vontade de Deus, nós somos servos do Senhor e nós vamos continuar pregando esse ideal bíblico e com a ajuda de Deus, pela graça, né, buscando viver e praticar essas coisas, orando ao Senhor para que nos dê uma vida matrimonial satisfatória, bíblica e também familiar. Né? De modo algum, obedecemos perfeitamente os mandamentos de Deus. Há sim pessoas que vêm já com se convertem, às vezes tem um histórico aí,
todo, né? Mas esse é o padrão, né? O padrão de Deus, a lei de Deus aplicada à nossa vida familiar. Ok, então nós vamos começar aqui a falar da vida familiar. É, nós já falamos lá na parte do casamento que um dos propósitos, ele diz aí, ó, é criar uma semente piedosa, né? É o crescer e multiplicar. Então tem a ver com a descendência. E isso é nos dado a maneira de tratar, lidar nessa relação de pai e filhos, né, de criação de filhos. Isso nos é dado a orientação no quinto mandamento, quando diz honra teu pai e tua mãe, certo? Ele pede que nós comparemos o quinto mandamento, e o que é que significa o termo, o que é exigido no termo honra, e comparar com o catecismo, né? Então, está aí projetado, né? Então você pode pegar o seu catecismo e poder, vamos ver aí o que é que significa, o que é que quer dizer honrar pai e mãe. Tem uma lista, viu, nessa seção desse mandamento, uma lista grande de deveres dos superiores para com os inferiores, deveres dos iguais, dos inferiores para com os superiores. Então, aqui, na pergunta 128, quais são os pecados dos inferiores contra os seus superiores? Então, Deus estabelece autoridades na família, na sociedade, que são os pais, né? E os filhos que estão debaixo da autoridade destes pais. Então, honrar pai e mãe, se você estudar no catecismo, vai ver que não é só o pai e mãe literal. Aqui na nossa aula, o foco é esse, falar na família mesmo, pai e mãe. Mas nós podemos expandir e aplicar isso às relações no trabalho, na igreja, na sociedade, né? Pessoas que Deus coloca em posição de autoridade aí, nessas instâncias. Quais são os pecados dos inferiores contra os seus superiores? Os pecados dos inferiores contra os seus superiores são toda negligência dos deveres exigidos para com eles. Então, depois você vai lá no catecismo, vai ter lá os deveres exigidos, né? Aqui está falando da parte negativa, dos pecados. Então, de modo positivo, o que é que os filhos deveriam fazer? Tem lá no catecismo. E quais são os pecados? Como é que isso é transgredido? Então, a negligência daqueles deveres que estão lá. A inveja, então tem casos aí de pessoas que invejam seus líderes, né, suas autoridades, os pais, inveja, desprezo, rebelião contra a pessoa e posição deles em seus conselhos. Então foi Deus que colocou ali, como Moisés, né? Moisés sofreu essa inveja e perseguição ali de Miriam e Arão. Então a inveja, o desprezo, a rebelião, né, aos seus conselhos, mandamentos, correções legítimos. Então Deus coloca essas pessoas em autoridade, eles têm responsabilidade de pastorear, de cuidar, de orientar, e os filhos são tentados aí a pecar, né, e resistir às orientações e conselhos dos pais. A maldição, amaldiçoar os pais, é pecado terrível. A zombaria, e todo comportamento rebelde, escandaloso, que vem a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo. Então, tudo que envergonha a autoridade, que traz maldição, zombaria, escândalo, né, desonra para o seu governo, tudo que é prejudicial, então, isso quebra o mandamento, honra teu pai e tua mãe. Né? Então, é muito, muito mais amplo do que só amaldiçoar ou deixar de ajudar financeiramente, que são realmente situações aí que incluem, né? O mandamento exige que abençoemos, que honremos, inclusive financeiramente, os nossos pais. Então, honra teu pai e tua mãe. O que é honrar? Respeitar, obedecer, ouvir, tudo isso aí que está no catecismo, né? Tudo isso aí é muita coisa, certo? Aqui a lição vai tentar aprofundar esses detalhes, né? Alguns desses detalhes aí dos deveres dos filhos. Também depois a lição vai falar do dever dos pais, viu? Então não é só o dever dos filhos, não. Mas nessa parte aqui, vai tratar do que é essa honra, esse respeito, certo? Provérbios 3:11, ele pede para você olhar aí, né? Êxodo 21, 15 e 17, Provérbios 20:20. Então, de acordo com esses textos, quão importante é que os filhos mostrem o devido respeito aos pais. Provérbios,
Eu botei 3:11, né? Mas é 30:11. Não sei vamos conferir aí. Mas eu acho que é isso mesmo. Acho que eu errei. Eu esqueci de colocar um zero aqui. Provérbios 30:11. Vamos ver aqui na Bíblia também, para ver se está certinho aí. É isso mesmo. Só o número ali que faltou, o zero. Provérbios 30:11. Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Êxodo 21:15-17. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Êxodo 21:17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Provérbios 20:20. Quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Então, é, não honrar o desrespeito, e aqui está falando aqui, a Bíblia está falando diretamente de filhos que amaldiçoam seus pais, né? E as consequências terríveis, né? Que será morto ali na lei, na teocracia, que vai atrair o juízo de Deus, né? Apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Então, não respeitar os pais, irmãos, é pecado e é impiedade, né? Ele diz aí, o Paipa, falta de respeito é o cúmulo da impiedade. Então, todos esses pecados aqui, dos inferiores contra os superiores, essas coisas aqui, não é jeito de ser, tá? É pecado, certo? Essa desatenção, essa negligência, essa inveja, rebelião, não ouvir os conselhos, tudo isso aqui é pecado. Traz desonra para o governo dos pais, escândalo, zombaria, tudo isso é pecado. São evidências de impiedade, e nós temos que ter muito cuidado com isso, e atrai a maldição da aliança sobre essas pessoas. No caso, na família dos filhos, né? Na igreja, ali daqueles que estão debaixo de autoridade, na sociedade. Então, tudo isso traz maldições da aliança, certo? O desrespeito. Lá no Antigo Testamento, esse filho desobediente, desrespeitoso, que não se arrependia, que era persistente, ele morria, era pena de morte. Era levado para a autoridade, ele ia morrer, ser, acho que apedrejado, certo? Então, é impiedade, certo? É pecado isso aqui, tanto quanto adultério, que nós vimos na primeira parte, né, com relação à família. Atenta contra a família tanto quanto o adultério. Então, muitas vezes a igreja tem essa questão, realmente o adultério é um pecado terrível, atenta contra a família, é um pecado no corpo ali, mas são 10 mandamentos, irmãos, não são 9 mandamentos ou 8. Então, nós temos que conhecer todo o conselho de Deus, meditar nessas coisas, manter em mente, lembrar disso, né? Meditar, voltar a isso constantemente, porque essa dificuldade de honrar pai e mãe, dos filhos, né, hoje em dia, aí tem a parte dos pais que nós vamos ver, que muitas vezes não cumpre os seus deveres de modo piedoso, mas também, independente disso, é o dever dos filhos honrar pai e mãe, e aí quando expande isso para as relações sociais, na igreja, na sociedade, toda essa situação demonstra a gente que nós vivemos num país que, em tese, é cristão, mas que a impiedade, né, é muito grande. Em Efésios 6:1-3, como Paulo aplica o mandamento às crianças? E aí, veja que o pessoal que diz que os dez mandamentos é coisa do Antigo Testamento, aqui um argumento para lhe mostrar que no Novo Testamento, nas cartas para as igrejas do Novo Testamento, há uma parte final das cartas que geralmente os apóstolos ali, Paulo especialmente, ele aplica a lei, ele até repete a lei. Aqui, ó, para você ver que não tem essa divisão, Antigo Testamento é a lei, Novo é a graça e não tem mais a lei, não. Tem lei e graça em ambos, né? Com os usos corretos. Ó, veja que há uma repetição, Efésios 6, de 1-3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Paulo fala do mandamento, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Aí ele vai citar o Êxodo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então,
Paulo está aplicando aos filhos, às crianças. Honra teu pai e tua mãe. Ele está falando dos 10 mandamentos. Eles devem obedecer a seus pais. De acordo com Provérbios 4, 6, 20, o que essa obediência implica? Então, como é que é essa obediência, né, exatamente? Né? O que é que ela implica? Qual é o dever dos filhos? Começa com ouvir, e isso está no livro de Provérbios. Está lá no livro de Provérbios, bem, várias partes ali. O livro de Provérbios tem essa relação ali do pai falando com o filho, instruindo. Né? Veja aí, ó, Provérbios 4:1. Ouvi, filhos, a instrução do pai, estai atentos para conhecer o entendimento. Então, a primeira parte é ouvir. Então, o orgulho, eu já sei. O orgulho diz, eu não quero ouvir. Ou então, quando é uma repreensão, odeia ser repreendido, não aceita. Então, isso não é atitude dos filhos ou de quem está debaixo da autoridade do governo. Primeira parte é ouvir, certo? Um coração crente, quebrantado, né, mortificado em seus pecados, ele vai ouvir em primeiro lugar, certo? Então, os filhos têm orgulho, né, são pecadores, tem que ouvir, tem que aprender a ouvir. Na igreja a mesma coisa, né? Na nossa vida social a gente tem que saber que a gente não sabe de tudo, que tem pessoas de autoridade que Deus coloca aí na sociedade. Então, filhos, ouvi a instrução do pai. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Então, a primeira parte é ouvir. Como é que você vai atender um comando, obedecer, se você não ouve, né? Se você não escuta o que a autoridade ali está dizendo, se você não respeita a autoridade, né? Não escuta, não ouve, não quer saber, é rebelde, isso é impiedade, irmãos, é pecado, é impiedade. Pode ser um crente fraco, né? Que não está sendo instruído, exortado, mas pode ser uma marca de grande impiedade, até mesmo de não conversão, essa dificuldade aí. Então, é necessário um autoexame, é necessário refletir nessa questão. Isso revela muita coisa. De acordo com Efésios 6,4, o que esse mandamento exige dos pais. Agora, voltando assim, mas é difícil ser filho, muitas vezes o pai também não ajuda. Sim, a Bíblia fala também do dever dos pais. O que esse mandamento exige dos pais? Ele cita Efésios 6,4. É, com base em Provérbios 6:20 e 10:1, entendemos que mães estão incluídas. Então, quando fala pais, embora a gente falou na aula do casamento que há uma relação em que o marido é o cabeça e tal, na questão da criação dos filhos, da família, a mãe também é uma autoridade. Claro que ela está debaixo também da autoridade do marido, mas com relação aos filhos, ela faz às vezes o papel de autoridade, sim, de pai para esses filhos, né? Pai e mãe. Por isso que o mandamento é honra teu pai e tua mãe também, né? Então, é, fala dessa autoridade também na família, e aí literalmente pai e mãe se aplica às autoridades em outras instâncias também. Então, Efésios 6,4, falando para os pais, diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, da parte dos pais, então, tem algo a ser feito, que é descrito aí como não provocar ira. E o que é isso? Nós vamos ver. E de modo aí mais direto positivamente, criar na disciplina a demonstração do Senhor. Provérbios 6:20, filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Provérbios de Salomão, né? Provérbios 10:1, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Então, os pais devem criar na instrução, né, na disciplina de demonstração do Senhor, não provocar ira. E aí agora o catecismo falando dos superiores para com os inferiores, na pergunta 129, o que é exigido dos superiores para com os seus inferiores? Exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, né? Amar. E aí o mal não vai pedir coisas contra a lei de Deus, vai cumprir o seu papel, vai ser servo, né? Também vai amar os seus inferiores. Como é que esse amor é? Eu creio que aqui ele vai explicando, né? Ele vai ainda aprofundando isso, né? Que orem por eles e os abençoem. Orar, né? Então, pais orar pelos filhos, com os filhos. No caso da igreja,
os presbíteros, pastor, orar pela igreja, né? Que orem por eles, que os abençoem, que os instruam, aconselhem, admoestem. Então, pai que instrui o filho, isso é uma obra de amor. Filhos que muitas vezes assim são orgulhosos, são rebeldes, não querem ouvir, às vezes vão ouvir lá na frente depois. Isso é um ato de amor, né? É o cumprimento da lei. Pais que instruem seus filhos. É uma grande bênção quando, se você tem um pai literal, né, ali, o seu pai biológico, ou um pai que Deus colocou para cuidar de você na família, que lhe admoeste, isso é um grande privilégio. Ou na igreja também, isso é o cumprimento da lei, é o amor. Então é a obediência às exigências da lei de Deus. Orar, abençoar, instruir, aconselhar, admoestar, aprovar quando faz o que é certo, né? Animando e recompensando os que fazem o bem, e reprovando e repreendendo e castigando os que fazem o mal. O pessoal não quer, só quer que os pais elogiem, né? Só quer a autoafirmação, não. O amor vai elogiar quando fizer o que é certo, se estiver fazendo errado, vai reprovar, vai repreender, castigar, certo? Os que fazem o mal, protegendo e provendo-lhe tudo o que é necessário para a alma e o corpo. Aí falando dos pais mesmo, né? Na família, proteção, se vier um bandido, vai proteger com a sua vida, vai suprir necessidades, certo? Pagar as contas, fazer as compras, tudo aí incluído, né? E que por um procedimento grave, prudente, santo e exemplar glorifique a Deus. Dá bom testemunho para os filhos, honrem a si mesmos e assim preservem a autoridade que Deus os revestiu. Então, cuidar da sua própria reputação, ter um procedimento santo, piedoso, ser bom exemplo, experimentar a piedade que ensina aos filhos, né? Então, tudo isso é uma maneira santa que não provoca os filhos à ira, né? Do que realmente é problema você ensinar e não fazer, né? Não cumprir. Então, não provocar os filhos da ira, mas ensinar e discipliná-los de acordo com a palavra de Deus. Então, viver de modo santo, piedoso, cumprindo seus deveres, esse é o papel dos pais, né? Assim como os filhos, como vimos, têm que também viver de modo santo, cumprindo seus deveres, obedecendo. Quais são algumas das maneiras pelas quais os pais provocam a ira de seus filhos? Permissividade, então, não ensina, não admoesta, tudo pode, não tem pais que não têm princípios, não têm moral, não ensinam o certo e o errado, não aconselham os seus filhos, não ensina como servir a Deus, coisas da vida, não conversa com seus filhos. Muitos pais, né? A gente vive numa época secularizada, acho que é só pagar as contas, mandar para a escola. Escolas muitas vezes que são seculares, não são cristãs e que é, ensinam incredulidade para os seus filhos. Então essa permissividade dos pais, o filho pode fazer tudo, não tem limite, não tem barreira, isso é problema. Isso é provocar ira. Principalmente depois, lá na frente, quando o filho já está maiorzinho, aí o pai diz, não, agora não pode. Né? Nunca disse um não para o filho. Aí a filha está lá, nunca disse um não. Aí daqui a pouco ela aparece com um namorado, aí não, não pode. Né? Então houve uma permissividade, aí é o próximo ponto, inconsistência. Então nunca falou nada, nunca ensinou e quer cobrar. Né? Cobrar depois, na hora inadequada e tal. Então é inconsistência, né, no ensino. Isso é problema, isso provoca a ira. Né? O filho fica meio que sem saber e tal, e tudo isso é problema. Ira e impaciência. Então, pais irados, pais que não têm paciência. Hipocrisia, falta de afeto, falta de encorajamento e desatenção. Então temos que amar os filhos, né? E elogiar, cuidar, ensinar, proteger, manifestar tudo isso, né? Então a desatenção, isso aí tudo é problema. Ok? Então tudo isso provoca a ira nos filhos, né? De acordo com o Provérbio 19:18, quão importante é a disciplina. Aqui agora, irmãos, ele vai estar falando aqui nessa seção aqui para baixo, da disciplina física mesmo. Está falando de criação de filhos pequenos, certo? Está falando de vara mesmo. Então, aqui essa outra parte inclui, né, criação de filhos pequenos, mas ainda é mais sério aí quando os filhos vão crescendo, então eles vão percebendo essa permissividade, inconsistência, ira, hipocrisia, né? Tudo isso vai pesando aí se tivermos problema, dificuldade
em viver uma vida piedosa, né, na família. Agora, e a disciplina física, né, deve acontecer, né? De acordo com Provérbios é importante, né? De acordo com a Bíblia, né? Provérbios é Bíblia, é inspirado. Provérbios 19:18 diz: Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Então, irmãos, a Bíblia, ela defende a disciplina física, o uso da vara, castigos corporais. A criança ela ainda está em desenvolvimento, ela ainda às vezes não consegue discernir o conselho mais ali intelectual, ela precisa às vezes da vara ali. Claro que tem casos e casos de filhos que com o olhar tem personalidades ali diferentes, né? Mas via de regra em geral vai ser necessário o castigo físico, certo? É a regra geral, né? Uma exceção ou outra ali, casos bem específicos que não são necessários ali, alguns filhos, um tipo de personalidade ali mais específica. Então, você pode salvar a sua vida física e espiritualmente. Então, castiga o teu filho enquanto há esperança. Então, tudo tem um tempo, né? E aqui falando do castigo físico, que a gente vai falar aqui nas próximas perguntas, especialmente ele está falando de um tempo, uma janela de tempo. Depois, claro, está mais velho, ficou adolescente, adulto, muitas vezes não tem mais necessidade nem como, né? Continuar. E já passou a fase, então vai ter que ser outros tipos de castigo. Mas existe o castigo, né? Também. Mas aqui ele está falando da disciplina física, certo? Mas que inclui a disciplina em geral. Mas agora ele vai falar, ó, veja que ele vai ser mais específico agora. O que Provérbios 13, 24, 22, 15, 23, 13, 14, 29, 15 ensina sobre disciplina física? Então aqui é claro, está falando, pode até ser mais geral aqui, nesse slide aqui, né? Castiga o teu filho enquanto há esperança. Então tem que haver lugar para disciplina. Pai que ama, disciplina o filho. Se não é disciplinado, a Bíblia diz até na relação de Deus conosco, se nós pecamos e não somos disciplinados, então somos bastardos, não somos filhos. Né? Ninguém disciplina o filho dos outros. Né? Você disciplina os seus filhos, certo? Por amor. E aí, essa disciplina, ela vai, no caso de pais aí, que tem nossos irmãos aí que estão chegando na igreja, já estão na igreja, tem bebês, né, filhos pequenos. O que é que a Bíblia diz sobre disciplina física? Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Né? Então, reter a vara, não disciplinar. E aí, isso a gente poderia expandir também o pensamento e considerar a questão do conselho, né? Da igreja e da sociedade, né, dos magistrados aí que não cumprem a lei, não disciplinam, não fazem a pessoa restituir ou sofrer realmente a consequência ali do seu mal feito. Então, isso na verdade não é amor. O amor, irmãos, dos 10 mandamentos é a lei do amor. Essa separação do amor dos mandamentos é um problema, é humanismo, é secularismo. Os mandamentos de Deus é amarás o teu próximo de todo o teu coração, força, alma e entendimento. Amarás a Deus, né? E o teu próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos é a lei do amor. Você ama obedecendo a Deus e os seus mandamentos. E aí você obedecendo os mandamentos, você vai estar amando o próximo. Então, quem não disciplina o seu filho, não está amando o seu filho. Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Então, é essa disciplina que vai trabalhar essa estultícia que está no coração da criança. Deus também, espiritualmente, faz isso conosco. Quando a gente peca, tal, Deus vai lá e trata, disciplina. Se for filho, se não é crente, vai sofrer o juízo de Deus. Mas se é filho, Deus disciplina. E aí você aprende. Quando Deus quer lhe disciplinar, você aprende. Ele vai fazer de uma maneira que você vai aprender, que não vale a pena. E é isso que nós, todos os crentes, estamos aprendendo constantemente, que não vale a pena. Não retires a criança da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Veja a seriedade da coisa.
Não retire, é o conselho, é a palavra de Deus aí, é um conselho autoritativo, né? Que é bíblico. Não retires da criança a disciplina. Ela não vai morrer e você vai, na verdade, estar salvando ela. É como Deus faz conosco. Por isso que Deus disciplina. Se é filho, ele vai disciplinar. E essa disciplina é amor. Livra a alma do inferno. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Então causa vergonha, né, aos pais quando não há disciplina. Os pais sofrem, né? Isso tem um efeito bumerangue, né? Os pais que não disciplinam, eles são envergonhados. Ele apanha na cara do filho, né? Ele que é envergonhado em público por esse filho, né? Esses filhos se tornam uma vergonha para os seus pais. Certo? Então, é, a vara dá sabedoria. A disciplina ninguém gosta na hora, né? Mas tem fruto, produz fruto é, pacífico, né? Para aqueles que são exercitados por ela. Então, a disciplina é instituída por Deus, é bíblica a disciplina. Deus é pai, Deus disciplina, né? Pais são bênção, pai e mãe. Né? Geralmente, como falei na lição anterior, né? A mãe também tem essa autoridade sobre os filhos, mas a mulher tem a feminilidade. O pai deveria ser mais, assumir mais, para poder transmitir de modo mais equilibrado essa ideia de lei e graça, o pai, a mãe, assim, mas o pai também, né? Você tem que disciplinar dizendo por quê, apontando para Cristo, o Evangelho, conduzindo o seu filho à graça, independente, né? Mas cada um à sua maneira, né? E os pais com sabedoria juntos, o pai e mãe, né? Disciplinando, mostrando a lei, o amor, mostrando a graça, acolhendo, abraçando também esse filho. Então, essa disciplina é instituída por Deus. Se alguém ama seu filho, ele usará a vara. Tal disciplina removerá a tolice de seu coração e poderá livrá-lo do inferno. Então, nós aprendemos, o bom seria aprender não apanhando, né? O bom, né? Se a pessoa ela tem um nível de sabedoria mais alto, né? Mas a criança é astuta, a estutice está ligada. Mas o bom seria que nós ouvindo a pregação, né? Os filhos ali, o conselho, pronto, ouviu, obedeceu, é abençoado, ótimo. Mas infelizmente não é assim que funciona. Nós somos pecadores, pecamos porque somos pecadores. Os filhos, a mesma coisa. E Deus disciplina, os pais devem disciplinar. E é esse exercício de disciplina que vai remover a tolice do seu coração e livrar do inferno. Esse aprendizado, irmãos, não pode, então, nós não podemos passar por alto ele. Todo crente, ele está debaixo da disciplina e da demonstração do Senhor. Certo? Todo crente, pastor, presbítero, irmãos da igreja, as famílias, filhos, todos nós. Mas aqui falando dos filhos, pais que amam seus filhos, amo e tal, pronto. A gente vive numa era sentimental, né, e tal. Se nada contra, você tem que ter, assim, sentimentos. Na verdade, faz parte, né, do amor, você ter esse sentimento. Porém, se você ama, você vai aplicar a verdade, a lei de Deus, também a graça, levando a Cristo, pastoreando o coração da criança, do seu filho, fazendo ele ir aos pés da cruz de Cristo, reconhecer que é pecador, a necessidade de Cristo, e que ele creia, levar ele, apontar para Cristo, para que ele creia pela obra do Espírito, com a palavra e pela fé. E Deus vai usar essas coisas para operar nos filhos. Acompanhado de instrução dará sabedoria. A criança indisciplinada trará grande vitupério a seus pais. Né? Então, falta de disciplina traz vergonha, né? A gente sofre vergonha por conta disso. Pergunta: como devemos na Igreja do Novo Testamento aplicar Deuteronômio 21, 18 a 21 para crianças incorrigíveis? Pastor, mas eu disciplino. Alguém disse: eu disciplino meu filho, mas ele não tem jeito. Tem uma dureza de coração, já disciplinei, já usei a vara, é incorrigível. Tem alguma coisa na Bíblia sobre isso? Ele cita aí a lei lá na teocracia, Deuteronômio 21, 18 a 21, de um exemplo de um filho contumaz. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde,
que não obedece à voz de seu pai, a de sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ouvidos, então pode acontecer. Há filhos contumazes, certo? Que são disciplinados, né? E não ouvem. E nós também somos pecadores, podemos incorrer nisso aí. Então isso aqui é para nos alertar, para que temamos. Então, como é que acontecia lá no Antigo Testamento, né? É, Seu pai e sua mãe o pegarão, o levarão aos anciãos. Os anciãos eram os presbíteros ali da época. Os anciãos da cidade à sua porta e lhes dirão: Este nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Então, filho quanto mais era levado para os presbíteros, para os anciãos. E hoje, na igreja, no Novo Testamento, crianças incorrigíveis, filhos que o pai tentou, parou aí, se não tiver jeito, não vai resolver, vai ficar assim, vai. Não, a resposta, ó, o que é que temos aqui? Eles devem ser levados aos presbíteros para disciplina na igreja, é o mesmo princípio. Os filhos, os nossos filhos são filhos da aliança, é por isso que eles são batizados. Eles são membros da igreja. Já o credo-batista, geralmente os irmãos batistas, né, que são credo-batistas, tratam filhos como se não fossem da aliança, eles não são da igreja. Então isso aqui não tem base para eles. Mas no Antigo Testamento era assim. Eles eram da igreja, eles eram circuncidados. E agora a gente é inferior. A pessoa que é filho de alguém da aliança no Novo Testamento tem menos privilégio hoje no Novo Testamento do que um filho do Antigo Testamento. Lá ele tinha correção, ele tinha presbítero, anciãos, ele era punido, disciplinado, até para que se arrependesse e fosse salvar a alma. E hoje não tem mais nada a ser feito. Não, eles devem ser levados aos presbíteros. Isso aqui é um desafio, né? Porque o amor tem várias coisas humanistas, né? Dos pais que você tem, claro, que orar pelo seu filho, corrigir. Claro que é ótimo se ele se converter, se arrepender ali com o seu trabalho de pastoreio no lar. Mas, irmãos, os filhos são membros da igreja e eles têm então que ser disciplinados aí, também levados à igreja. E aí, pais que não, eu vou defender meu filho e tal, acho que isso é amor. Acho que vai ser bom para o filho isso. Não, o bom é obedecer a Deus, é o que traz bênção, e esse filho precisa ser disciplinado. Paulo também exige instrução. Em Gênesis 18, 19, qual é um dos propósitos para os quais Deus salvou Abraão? Então, esses filhos são da aliança, eles são membros da igreja, têm autoridades na igreja sobre eles também, e os pais são autoridades. E o que é exigido? Né? Que instrução é essa? Lá com Abraão já começou, antes da lei, né? Quando Deus chamou Abraão, Gênesis 18, 19, ele diz: Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, os filhos têm o privilégio de ser instruídos, são filhos da aliança, são membros do pacto. Enquanto não são regenerados, ali externamente, né? Mas são da igreja visível. Então, desde o começo, Deus estabeleceu ali na antiga aliança a sua igreja, o seu povo pactual, e os filhos são filhos para ser criados para o Senhor, para ser ensinados, né? Então, é responsabilidade dos pais ensinar os seus filhos. A igreja também cumpre papel de pai, né? Os pastores, presbíteros, mas o pai ali diretamente é o responsável. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, Deuteronômio 6, 4 a 9, nos mostra como é que era esse ensino na família. Como o pai era um pastor da sua casa, já lá no Antigo Testamento. Tem até um livro do Vad Balkan, que é Pastores da Família, né? Um livro sobre criação de filhos, então, sobre família. Então, veja que Deuteronômio 6, 4 a 9 diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui é o Shema Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. A lei, né? É nosso dever para com Deus, seus mandamentos.
Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A primeira parte, ouvir, guardar, amar a Deus, guardar no coração. Agora o dever para com os filhos. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás. Onde? Como? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então, em todas as circunstâncias, não é só mandar para uma escola cristã ou para a igreja, o papel dos pais, ensinar seus filhos. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, os pais são responsáveis por esse ambiente educacional cristão, de ensinar a lei de Deus para os seus filhos. Esse é um privilégio dos filhos da aliança, eles são parte do pacto, da igreja visível. E com a obra do Espírito Santo da invisível, né? Sendo regenerados pela graça de Deus. Então, a instrução, o lugar da instrução não é só domingo, levar para a escola dominical. Não é só uma escola cristã, o homeschooling seria uma educação domiciliar, né? Mas em todo o tempo, em todas as oportunidades. Então ele responde aí, ó, além da educação formal, da instrução formal, pagar uma escola, devemos levar para a igreja, escola dominical, devemos usar todas as circunstâncias da vida, toda a nossa vida, toda a família, né? É uma escola cristã para ensinar nossos filhos. As oportunidades hoje são muitas, né, de fazer isso, os modos, as maneiras de fazer isso. Lista as maneiras pelas quais os pais devem cumprir essa injunção. Quais as maneiras, né? Vamos ser mais prático. Como é que é isso aí? Que o versículo diz, né? Falando pelo caminho, né? Falarás assentado em tua casa, pelo caminho, ao levantar, ao deitar, escrever nas portas, né? Mas como é que seria hoje isso? Culto doméstico, culto familiar, né? Regular. Inclusive eu peguei um material que eu vou dar uma olhadinha aqui. Depois, que eu não tinha ainda lido, né, não li ainda, na verdade, eu abri aqui o livro, mas folheei, mas não li, que é esse material que eu peguei com o pastor Tokachique, que é o Diretório de Culto Familiar, certo? Então, é um documento da Assembleia do Westminster, que a nossa igreja, ela adota a confissão e os catecismos, não adota o diretório de culto, acho que esse diretório de culto familiar não, mas no princípio de liturgia, quando fala do culto particular, doméstico e público. Então esse princípio é um princípio reformado do culto doméstico e tal, de ler do pastor, você pastorear a sua família, instruir a relação de pais e filhos, né? Então esse é um princípio, por mais que a nossa igreja não adote o diretório de culto ou o diretório de culto familiar, mas isso está embutido na confissão de fé, na nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, está embutida essa ideia. Então, como é que nós cumprimos? Culto familiar, catequizar nossos filhos e ensinando-lhes as verdades da Bíblia. Então, usar um catecismo, ler a Bíblia junto, orar juntos, orar pelos filhos, né? Lembrar disso, estar orando junto ali, ensinar o catecismo, né? As verdades da Bíblia, ensinar a pensar biblicamente. Os filhos vão perguntar, você vai aplicar, responder as perguntas, ensinar a pensar biblicamente, a aplicar a Bíblia a todas as áreas da vida, respondendo cuidadosamente suas perguntas, de forma a capacitá-los a relacionar Deus e sua palavra a tudo na vida. Então, muito dessa rebeldia, pastor, eu levei meu filho para a igreja, mas ele chegou na universidade e se desviou, né? Não era crente, se desviou, não está na igreja. Aí, claro que Deus é soberano. A conversão é obra de Deus. Pode ser ter feito todo o trabalho direitinho e se não foi eleito, ou se não foi o momento ainda, né? Porque pode chegar depois o momento da conversão, pode haver um desvio, né? Desse filho por um tempo e ele pode voltar depois. É, Mas, irmãos, muito dos problemas está em que a igreja, até mesmo na família, para os filhos, perdeu a relevância, não responde às perguntas, né? Não incute uma cosmovisão. E aí esses filhos não estão preparados mesmo para enfrentar a vida pública, a universidade, é, são expostos, né,
aos argumentos humanistas, científicos, e aquilo parece fazer sentido, parece ter mais autoridade do que a Bíblia, e eles são levados, arrastados aí, não são vítimas somente, né? Claro, mas estão suscetíveis a isso. Então, o dever dos pais preparar esses filhos nessa janela de tempo né, da infância ali, a juventude, preparar esses filhos e o culto doméstico, o ensino, eh, as respostas aí, discutir eventos atuais, falar de atualidades, livros, filmes, música, viver a vida comum do lar, né, como já vimos na outra parte lá, e ajudando os filhos a se desenvolver como pessoas, como cristãos, como cidadãos, como seres pensantes aí, críticos, né, da sociedade, das coisas, tendo a Bíblia como autoridade, né, sobre as suas vidas, sobre a ciência, sobre a educação, sobretudo a Bíblia, conduzindo esses filhos, né, numa relação pactual com o Deus da Bíblia e a Bíblia sendo a autoridade suprema sobre as suas vidas. Aí vem a pergunta: você está praticando o culto familiar regular, ensinando seus filhos dessa maneira, que é um discipulado? Então é perguntando para você mesmo. Você faz o culto doméstico? Você lê a Bíblia? O culto doméstico é ler a Bíblia, orar, né, cantar um salmo, um hino com seus filhos. Então você pratica esse culto, né? Há um hábito. Aí ele pede, né, para você, quem está discipulando, perguntar, ver, né? Na lição 2 ele fala sobre isso, como fazer o culto doméstico. Então, se a pessoa não entendeu, voltar à lição. E é uma coisa prática, de fazer, né? Depois da refeição, se não pode durante o dia, depois do almoço ou à noite, ou pela manhã antes das atividades, mas tem um momento de oração, de culto doméstico, leitura bíblica, certo? Não nada enfadonho, nem nada com um tempo vasto, assim, que atrapalhe as atividades, mas algo devagar e sempre aí, uma quantidade, um capítulo da Bíblia, né? Uma instrução ali do catecismo, e trabalhando essas coisas. Como você relaciona esse mandamento com a responsabilidade geral de educar os filhos, né? Então, aqui encerra a lição. A posição, então, nossa, bíblica e reformada, é que os pais são responsáveis. Então, antes da igreja, da escola, o pai, você que é pai, você é responsável. Quando o seu filho é apresentado na igreja lá na frente, que você faz votos lá de que vai ensiná-lo, trazer a igreja, levar a igreja, ensiná-lo nas doutrinas, isso quer dizer o quê? Que quando chegar a idade do seu filho ir para a classe de catecúmeno, você já deveria ter ensinado o seu filho nessas doutrinas. Fazendo o culto doméstico, desde a mais tenra idade, quando ele vai à igreja, ele já tem o hábito, ele já entende o que é que está acontecendo ali. Então, os pais são responsáveis pela educação dos filhos. Essa educação precisa ser de uma visão de mundo bíblico e não secular. Nós vivemos uma separação do sagrado e o secular no meio evangélico em geral aí, evangelical. Então, tem aquelas coisas, o pessoal separa assim, tem aquelas coisas da igreja, leva para a igreja no domingo, na escola dominical, mas o resto da semana, o resto da vida, ou a educação é totalmente secular, né? Horas e horas de educação secular, e aí leva ali para uma hora de aula da escola dominical, e aí depois estranha porque os filhos não se comportam como crentes, não usam a linguagem cristã bíblica, né? Não sabem nada de Bíblia e tem a língua secular, do secularismo é que, né, o pensamento, as palavras, a maneira de ser, de reagir é secular. Então, essa responsabilidade, em primeiro lugar, é dos pais, certo? Os pais são responsáveis. Ela a melhor maneira de conseguir isso é enviando seu filho para uma boa escola cristã ou estudando em casa. Então, essa educação, né, informal, né, com os pais, a educação formal pode ser numa escola cristã ou pode ser em casa, né, no homeschooling, é, mas o pai é responsável por isso aí.
certo? Ou complementando, né? Manda o filho para a escola e aí complementa com a educação cristã em casa e tal. Mas o fato, irmãos, é que é uma responsabilidade dos pais nossa, certo? Esse ensino, essa instrução, essa criação dos filhos, ok? É um desafio, né? Temos que orar, temos que viver, temos que praticar tudo isso que vimos aí, certo? Então essa aula é a complemento aqui da primeira parte, que nós vimos no vídeo anterior, lição 19, casamento e família. E vamos prosseguindo então, certo? Orem sobre isso, é, busquem ajuda, graça em Deus, né? Para que possamos viver para a glória dele nessas questões de casamento e família. Vamos orar para concluir? Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus bendito e Pai, nós te bendizemos por essa instrução, pelos teus mandamentos, pela tua lei, ó Pai, tão perfeita, que trata de todos os assuntos, ó Deus, da nossa vida. Vida familiar, criação de filhos, relação de pais e filhos, coisas que se estendem a outras relações na sociedade, igreja, Estado, família, trabalho. Ó Deus, tem compaixão de nós, ó Pai. Somos filhos, todos nós, somos pais, alguns. Nos ajuda, ó Pai, a ser fiéis. Perdoa os nossos pecados. Nos santifica, nos ajuda a vencer todo o mal. E cumpre a tua obra em nós. Venha o teu reino sobre nós, ó Pai. Quebranta os corações, dá arrependimento se há alguma prática distante, ó Deus, da tua palavra, alguns pecados aí, quebra desses mandamentos. Que o Senhor dê arrependimento e que venha o teu reino sobre o teu povo. É o que oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então Deus abençoe, certo? Essa gravação vai ser publicada para ter a sua estreia depois da primeira parte, né? Vai ser dia 30/6, 30 de junho, às 8 da noite. Então, o pessoal que vai assistir a primeira aula vai começar às 18h30, a primeira estreia, depois vai começar essa às 20 horas, aí vai ficar disponível para os irmãos e o pessoal que está chegando aí, especialmente, aprender da nossa doutrina. Ok? Deus abençoe, graça e paz e até a próxima aula aí, que será a aula 21 na próxima quinta-feira.